Quero saudar também aqueles que nos acompanham pela TV Rica, aqueles que vão ouvir essa mensagem num outro momento. Que Deus possa alcançar você também aí, pela palavra dele nessa noite. Amém? Glória a Deus. Enquanto nós estávamos cantando aqui, adorando ao Senhor, o Espírito Santo ministrava algo assim, e ele dizia que nós estamos sendo preparados para algo maior. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você está sendo preparado pelo Senhor para algo maior. Agora você vai fazer como crente. Amém? Você não vai só repetir, você vai declarar, você vai profetizar isso na vida do teu irmão. Amém? Você vai dizer com autoridade, você vai semear na vida dele nessa hora essa palavra. Diga assim: você está sendo preparado para algo maior. Amém? Aleluia. Nós temos que receber a palavra do Senhor no nosso coração com fé. Nós ouvimos domingo a palavra quando dizia, quando uma palavra vem e nos confronta, rapidamente a nossa mente quer criar algo mais simples, algo menos confrontador, algo mais fácil, que a gente fala assim: não, isso dá para fazer. E foram tantas mensagens tão fortes assim que uma das coisas que eu ouvi que me pegou assim foi quando ele disse: Deus nunca vai pedir para você aquilo que você consegue fazer. Amém? Quantos estão prontos para isso? De Deus te pedir algo que você sabe que você não está pronto em você mesmo, e você vai precisar confiar totalmente nele. Irmãos, nós vivemos dias nesta casa onde o Senhor tem falado muito. O rio de Deus tem passado com abundância entre nós. Amém? Nós saímos da Ela, muitos impactados pela revelação da palavra. Não deu nem para respirar, nós já passamos por um final de semana profético que se estendeu para a semana, com as profetas, com o apóstolo Luiz Hermínio. Aí nós estamos respirando um pouquinho, aí a semana que vem já começa mais dias na terra de adoradores e não para. É porque o apóstolo ele sabe que nós não temos nada para fazer, então por isso ele está fazendo bastante eventos na igreja, é isso? Não. É porque o Senhor está nos preparando para algo maior. Amém? É porque o Senhor está subindo o nível. É porque o Senhor está nos tratando de dentro para fora. Ele está nos expondo. Sabe para quem que Deus expõe você? Para você mesmo. Deus ainda não está nos expondo para as nações, Ele está nos expondo para nós mesmos. Para que a gente possa ser transformado. Porque talvez se Ele nos expor agora, nessa hora, não vai ser legal. Porque a Bíblia fala que do coração do homem sai o quê? Coisas boas, mas sai também coisas más. Eu ouvi uma pregação há meses atrás e o pregador dizia assim, que a vontade de Deus é nos virar no avesso e nos apresentar quem nós somos por dentro. Mas Deus não quer fazer isso para nos envergonhar, para nos humilhar. Deus Ele quer fazer isso na hora certa, para mostrar o quão profunda a obra dele tem sido feita na nossa vida. Amém? O quanto nós estamos curados, restaurados, transformados, libertos. Amém? A palavra que o Senhor me deu para essa noite, e esse culto, né? Ele tem como tema, né? Criados, diga, para vencer. Você foi criado para vencer. Nós fomos criados para vencer. E temos sido preparados para isso. Mas eu quero falar nessa noite, e o tema dessa mensagem é uma geração
de remidores. Amém? Diga: eu faço parte de uma geração de remidores. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias 1, nós vamos lendo por partes. Nós vamos começar de 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Neemias é o personagem que nós vamos usar nessa noite para falar sobre uma geração de remidores. E quando nós estamos falando de remir, nós estamos falando de coisas que não estão boas. E Neemias, ele recebeu um relato daqueles que ficaram em Jerusalém, quando Jerusalém foi tomada, quando as portas foram queimadas, quando os muros foram derrubados. E Neemias, então, ele pergunta: como é que estão os nossos parentes, como é que estão os nossos amigos, como é que estão aqueles que ficaram lá em Jerusalém? Neemias está numa posição cômoda, ele está numa posição boa, ele está bem empregado, ele está com um salário bom, ele não sofre no cativeiro, mas ele quer saber como é que estão aqueles que ficaram. E aí então a notícia que chega para ele não é boa. E ele ouve então dizer que aqueles que ficaram estão sofrendo. Aqueles que ficaram estão em grande miséria. Aqueles que ficaram estão em vergonha. Aqueles que ficaram lá em Jerusalém, eles estão sofrendo. Eles estão expostos, porque os muros estão caídos, porque as portas estão queimadas. Quantas vezes nós ouvimos, irmãos, nestes dias, que nós vivemos dias de crises. Nós também vivemos uma realidade. Existe uma realidade, aquela que você está vivendo, mas existe uma outra realidade que está ao nosso redor, e que muitas vezes nós não percebemos esta outra realidade. Porque talvez nós estamos como Neemias, nós estamos servindo o vinho novo, nós estamos bebendo do vinho novo, nós estamos na presença do rei, mas nós não conseguimos enxergar que há uma outra realidade para aqueles que não estão na presença do rei, para aqueles que ficaram lá no cativeiro, para aqueles que estão lá no lugar da assolação, da vergonha, do desprezo. Nós vivemos e ouvimos falar muito nesses dias que nós vivemos em tempos de crises. Mas eu quero dizer para você uma coisa que nós já ouvimos aqui nesta casa: são em tempos de crises que Deus levanta os seus remidores. E se nós estamos vivendo tempos de crises, então com certeza Deus está procurando os remidores desses dias. Deus está procurando no meio desta geração homens e mulheres que estão dispostos não apenas a ficar bebendo do vinho novo, não apenas servindo o vinho ao rei, mas estão dispostos a remir uma geração. E se nós queremos entender o que é ser igreja, nós queremos entender o que é ser corpo, nós queremos entender qual é o papel da igreja no meio da sua geração, então nós vamos ter que continuar assim, bebendo desse vinho novo, entendendo o nosso papel na presença do rei, mas entender que há uma realidade a ser remida, que há uma geração a ser alcançada.
Muitas vezes estamos tão cobertos de bênçãos que não conseguimos olhar ao nosso redor e ver o caos operando. Porque a nossa vida está boa. Porque nós temos sido abençoados. Quantos aqui podem dizer: eu tenho sido abençoado? Amém? A bênção do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sobre a sua casa. A bênção do Senhor está sobre o seu casamento. A bênção do Senhor está sobre as suas finanças. Olha quantas coisas Deus tem feito por nós, irmãos. Eu ainda escrevia ontem para uma pessoa e eu dizia assim, né, nós estávamos falando das coisas que Deus tem feito. E eu dizia para ela: a despeito de todas as lutas, a nossa boca tem se enchido de riso e a nossa língua de cântico, porque grandes coisas, quantos podem dizer isso comigo? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Aleluia! Você pode dizer isso? Levanta a sua mão e diga: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Aleluia! Isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma realidade não apenas do nosso espírito. Isso é uma verdade real. É uma verdade que nós temos andado por ela, que nós temos sentido em todo o nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Amém? Isso é uma verdade de Deus. Mas isso não pode nos impedir, irmãos. As bênçãos de Deus não podem nos impedir de nós olharmos ao nosso redor e vemos a outra realidade que Deus quer mudar, que Deus quer remir. Já não nos entristecemos mais com a condição daqueles que estão ao nosso lado. Às vezes, irmão, nós estamos tão cobertos de bênção, e isso não é pecado. Amém? Mas isso não pode nos impedir de olhar a realidade daqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia fala que a criação, ela aguarda ansiosamente a manifestação da igreja viva de Cristo, dos verdadeiros filhos, dos homens e mulheres que têm provado do vinho novo, dos homens e mulheres que têm servido na presença do Rei. A geração aguarda por esses. A nossa geração aguarda por nós. A nossa geração aguarda pela igreja, não pelo templo, mas pela igreja. Amém? Essa geração aguarda. E é tão tremendo que Jesus disse numa conversa com os fariseus. E os fariseus, para tentar se esconder, né? Eles tentavam argumentar. E eles disseram assim: mas Senhor, quem é o meu próximo? Achando que Jesus não teria uma resposta para eles, Jesus foi categórico. E ele contou uma parábola. E nós conhecemos a parábola do samaritano. E Jesus bateu forte nessa parábola. Bateu forte. Porque ele usou o exemplo do sacerdote que ia para o templo, do levita que ia para o templo, daqueles que estão na casa, mas que passam ao redor daqueles que estão lá fora, feridos, esmagados pela realidade em que vivem. E a Bíblia fala que passamos ao largo, para não notar a realidade, olhando apenas para a nossa realidade. Não, agora não posso, porque agora eu vou ao templo adorar. Agora eu não posso, porque agora eu vou ao culto. E quantas vezes, irmãos, e eu não me saio dessa palavra, eu sei que todos nós estamos inclusos nela, mas quantas vezes, no caminho para o templo, para o culto, nós não nos preocupamos com aqueles que estão. E quantos testemunhos, irmãos, poderiam existir entre nós, daqueles que alguém porventura parou e disse: eu estou indo ao templo, mas deixa eu parar para conversar com esse aqui que está no meio do caminho para o templo, e talvez ele precisa ser levado na minha cavalgadura, precisa ser levado para a casa do Senhor.
para o lugar onde ele será cuidado. Ninguém será um remidor olhando para si mesmo. Nós não vamos remir nada se nós olharmos só para a nossa vida. Há um hino antigo que diz assim: calmo, sereno e tranquilo. E muitas vezes é essa a realidade que nós queremos viver, calmos, serenos e tranquilos. Quando na verdade nós estamos no meio de uma guerra. De uma guerra sem precedentes. De uma guerra tremenda. Versículo 4 de Neemias 1 diz assim: e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aquelas palavras que Neemias recebeu, ele não parou e disse assim: fazer o que? Eu não posso fazer nada, eu não posso mudar essa realidade. Eles estão lá, eu estou aqui. Eu corro até o risco, de perder o meu lugar, como a gente fala assim na fábrica, mas perder a minha boquinha, de tentar ajudar outro e me prejudicar. Mas não, a palavra fala que quando Neemias ouviu isso, ele diz assim: por alguns dias, eu assentei-me, eu chorei, eu jejuei, eu orei diante de Deus. E quando nós lemos os versículos seguintes, nós vamos entender o que foi que ele orou. Ele não orou: Pai, graças te dou porque eu não estou lá. Não. Porque aquele testemunho, irmãos, entrou no espírito de Neemias. Somente uma visão gerada em nosso espírito poderá nos fazer ver o mundo com a visão correta. Muitas vezes os nossos olhos físicos, eles estão enxergando uma realidade diferente daquela que os olhos do nosso espírito precisam enxergar. Só o Espírito Santo, irmãos, pode produzir em nós uma visão correta. A Bíblia diz que Jesus olhou para os homens e os viu como ovelhas sem pastor. Foi essa a visão de Jesus quando ele olhou os homens andando, cada um procurando uma solução. E a Bíblia fala que Jesus os viu. Ninguém falou, ele os viu, porque ele os viu no Espírito, como ovelhas sem pastor. A Bíblia fala que quando Jesus subiu nos montes de Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e ele chorou por aquela cidade. Porque aquela cidade não havia entendido o dia da visitação do Senhor. Somente uma visão no Espírito poderá gerar em nós, irmãos, a visão correta que Deus tem desta geração. Uma vez que fomos salvos, curados e restaurados, precisamos entender que Cristo não veio apenas para habitar em nós, por causa de nós, mas para ser revelado ao mundo através de nós. Amém? Jesus não veio apenas habitar em nós. Eu disse isso na última mensagem que ministrei aqui. Nós somos apenas um leito por onde o rio passa. E o propósito não somos nós. É aonde este rio vai chegar. É na vida daqueles que Deus vai tocar. Cristo não veio habitar em nós por causa de nós apenas. Mas Ele veio habitar em nós por causa de nós, para ser revelado ao mundo através de nós. E só vamos revelar ao mundo Cristo quando nós tivermos o nosso espírito aguçado pelo Espírito Santo de Deus, despertado para a realidade do propósito de Deus através das nossas vidas. Nós só sairemos de um culto, irmãos, para dar uma resposta verdadeira a Deus quando o nosso espírito for tocado. Nós só nos levantaremos da cadeira que sentamos num culto de domingo, de quinta, de qualquer dia, e daremos uma resposta sincera a Deus, irmãos, quando o nosso espírito for tocado pela palavra. Quando a palavra abrir os olhos do nosso coração e nos fazer enxergar o que Deus quer nos fazer enxergar. Irmãos,
Eu comecei essa mensagem dizendo: Deus está nos preparando para algo maior. Deus está me preparando para algo maior. Deus está te preparando para algo maior. Eu quero dizer para você nessa noite, a visão que nós temos de cristianismo, a visão que nós temos de evangelizar o mundo, a visão que nós temos de ganhar o mundo para Cristo, irmãos, ainda vai ser ampliada. O Espírito Santo ainda vai ampliar essa visão em nós, e Ele está trabalhando dessa forma, para nos despertar, para que nós possamos viver, irmãos, o potencial máximo de Deus na nossa vida. Deus quer levantar uma geração, irmãos, uma geração que caminha abaixo da linha da mediocridade, não. Deus está levantando uma geração que vai viver acima desta linha, que vai se mover em coisas maiores, que vai se envolver com Deus para fazer aquilo que Deus está chamando para fazer. E eu quero dizer para você, aquilo que Deus está chamando você para fazer, talvez essa coisa que já está ardendo no seu coração, é só o sinal. Porque quando Deus revelar o todo, você vai até se assustar e vai dizer: Senhor, eu? E Ele vai dizer: sim, você. Você. Nós não fomos chamados a ser ativistas, irmãos, mas sim restauradores, reconstrutores e edificadores da nossa geração. E o que isso foi gerando na vida de Neemias? Depois você leia na sua casa Neemias 1, Neemias 2, você vai vendo que há um crescente, há um trabalhar, há um mover de Deus. Irmãos, nada é automático no reino do Espírito. Nada é automático. Muitas vezes uma palavra que você recebe aqui, num culto, ela começa a girar uma chave dentro de você. Mas isso às vezes leva dias, às vezes leva semanas. Às vezes leva meses para aquela chave virar por completo dentro de você. Porque quando ela vira dentro de você, você fala: agora eu entendi. Agora eu estou entendendo aquilo que eu ouvi lá atrás. Como a gente mesmo costuma dizer muitas vezes, agora caiu a ficha. O problema é que na nossa vida cristã a gente ainda usa a ficha ainda. Então leva um tempo para cair a ficha. Leva um tempo para dar o crédito. Leva um tempo para abrir o sinal, para a gente entender o que Deus está nos chamando para fazer. Às vezes você está sentado aí semanas e falando assim: Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Deus, para que eu existo? Quem já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta. Antes de eu ser alcançado pelo Senhor, irmãos, eu pensava em suicídio. Com 16 para 17 anos, eu já tive 16 anos. E eu pensava em suicídio. E eu perguntava para Deus quantas vezes eu não deitei no meu travesseiro e falei: Deus, por que eu existo? E quantas vezes você está dentro da igreja e você ainda não sabe por que você existe? E quantas vezes você pergunta: será que há algo que Deus quer fazer na minha vida? Será que Deus vai me usar mesmo? Será que aquilo que as pessoas que sobem no altar para pregar, eles estão falando de verdade? Será que isso é para mim? Eu quero dizer, é para você. Irmãos, Deus, Ele nos vê no meio da multidão, Deus nos enxerga, Ele nos conhece pelo nome, Ele nos chama pelo nome. Deus não chama você de outra coisa a não ser pelo teu nome. E o que Ele tem para a sua vida vai acontecer na tua vida. Pode até dizer para o irmão que está ao seu lado, fala: meu irmão, o que Deus tem para mim não vai cair em você, pode ficar sossegado. É para mim. É para mim. O que Deus reservou para a minha vida, Ele vai fazer na minha vida, na minha história. E Ele vai fazer na tua história. Porque Deus é o Deus da nossa história. O dia que você entregou a sua vida para Ele, Ele começou a escrever a tua história. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 6. Adiantando um pouco. Então o rei me disse. Aqui Neemias já havia conversado. Neemias chegou entristecido, porque ele não conseguia mudar o seu semblante, porque algo pegou ele por dentro. Irmãos, quando o Espírito nos pega por dentro, não tem jeito, as pessoas ficam sabendo. Quando o Espírito começa uma obra na sua vida, quando Ele começa a transformar você por dentro, as pessoas começam a enxergar por fora.
Amém? E Neemias chegou diante do rei, o rei olhou na cara dele e falou: você está diferente. Está acontecendo alguma coisa. Não, rei, está tudo bem. Tem algo diferente. E aí ele não pôde esconder, ele falou: rei, como eu posso estar feliz com a notícia que chegou para mim? E aí então chega aqui o versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Diga: quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você repetir. Diga assim: o que queres fazer? E em quanto tempo vai fazer? Foi isso que o rei perguntou para ele. Tá, você falou qual é a situação. Você disse que algo dentro de você se moveu e você quer fazer algo pela sua geração. Em quanto tempo? Quanto tempo você precisa para fazer isso, Neemias? Quando que você vai começar isso, Neemias? E quanto tempo você precisa para executar essa obra? Talvez, irmãos, nós não temos o tempo de quando vai terminar, mas nós já temos o tempo de quando vai começar. Você sabe que o único tempo que nós temos domínio é o tempo chamado agora? Você pode mudar o que aconteceu 5 minutos atrás? Não. Você pode alterar o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Também não. Mas você pode mudar o que está acontecendo agora na sua vida. Você pode tomar uma decisão agora. O rei perguntou para ele: quanto tempo você precisa? Nós temos andado neste ano debaixo de uma palavra profética, de um salto para o futuro. Acabamos de sair de uma avaliação do nosso primeiro semestre. O que vamos fazer com tudo que Deus está falando na nossa vida? Quanto tempo? Ah, mas esse negócio de um salto para o futuro, acho que é para alguns. Eu estou até meio pesado para ficar pulando, para ficar saltando, então é para aqueles que são mais magrinhos. Não. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você tem que receber isso no seu espírito. Você tem que entender o que Deus está chamando você para fazer. Você tem que entender, irmãos, que nós estamos sendo projetados pelo Senhor para algo que está longe de nós. Deus não está nos levando para trás, Deus está nos levando para frente. Deus está nos levando para um lugar mais alto nele. Deus está nos confrontando dia após dia. Irmãos, como Deus tem nos confrontado. Quando eu cheguei no final de semana dos 50 mais, eu comecei a olhar o primeiro semestre e eu falei: meu Deus, quantas coisas aconteceram. Eu não sei na sua vida, mas na minha vida, na minha casa, mudanças tão grandes aconteceram. Muitas mudanças. Muitas coisas estão acontecendo. Irmãos, Deus está trabalhando dia após dia. Deus está trabalhando a cada momento da nossa vida. Às vezes é uma palavra que entra na sua mente, daqui a pouco você olha aquela palavra para você estar se materializando, porque Deus está trabalhando. Eu não vou dizer que Deus está com pressa, porque nós entendemos que Deus não tem pressa, Ele não está atrasado, mas Ele está se movendo, o Espírito de Deus está se movendo. Cada palavra liberada, irmãos, está sendo carregada de vida para dentro de nós, e está gerando vida dentro de nós. Amém? Quando nós damos crédito a esta palavra, quando nós, mesmo que desafiados, nós entendemos, falamos: Senhor, talvez eu não estou entendendo isso agora, mas eu recebo no meu espírito. Se é isso mesmo que o Senhor tem, eu não sei. Até porque, irmãos, nós temos aprendido também aqui, que aquilo que você sabe explicar, talvez não foi Deus que fez. Se você se move só naquilo que você sabe explicar, o começo, o meio e o fim, então já não é mais o alfa e o ômega que está agindo. Porque nós cantamos isso aqui nessa noite: alfa e ômega. Significa que Ele é o começo de tudo, Ele é o fim de tudo. Se o começo está nele e o fim está nele, então todo o processo é dele. Então, o vento está soprando, eu não sei de onde vem, nem para onde vai,
nem de onde vem, nem para onde vai. Hoje você está aqui numa condição espiritual. Amanhã você pode estar num outro nível, sendo desafiado para coisas maiores. A nossa tendência humana e carnal, irmãos, é querer sempre um lugar de conforto. É limitar uma zona de conforto e dizer, aqui eu me movo com segurança. Aqui eu sei fazer. Meu irmão, Deus vai nos levar, ou vai levar aqueles que estão dispostos a lugares que nunca andou, a fazer coisas que nunca fez, simplesmente porque estão dispostos a ir com o Senhor, aonde o Senhor nos mandar. Irmãos, nesses dias, cada sinal de Deus é muito preciso. Às vezes uma frase que entra no seu espírito, segura ela. Tem pessoas que depois de uma pregação, ela chega e fala assim, pastor, tudo foi para mim. Eu até falo assim, olha que egoísta. Porque às vezes você entra num culto, irmão, você não entende a palavra, parece que ela bate e volta, ela não entra, mas de repente uma frase vai lá no fundo. É isso que Deus tinha para você, segura isso. Gera isso. Dá uma resposta para Deus em cima disso que entrou no seu espírito. Mas e o resto? Não tem problema, não entrou hoje. Amanhã Deus vai usar outro, Deus vai usar de uma outra palavra. Mas aquilo que entrou, agora é tua responsabilidade. Aquilo que entrou no seu espírito, agora está sendo gerado dentro de você. Quando o anjo chegou para Maria e falou, darás à luz a um filho, entrou nela aquilo. Não tinha mais como sair. Aquilo começou a crescer dentro dela, até ser manifesto para o mundo. Aquilo que entra do Espírito em nós, irmãos, já não está mais no nosso controle. Não aborte a palavra de Deus na sua vida. Não aborte os processos de Deus na sua vida. Mesmo que eles tragam lágrimas nos seus olhos, mesmo que o processo de Deus te faça chorar por dias, mesmo que o processo de Deus te faça jejuar e orar por semanas, não aborte a palavra de Deus na sua vida. Não aborte aquilo que o Senhor liberou sobre você, e você sabe quando algo entra dentro de você. Nem tudo que eu estou falando aqui vai entrar dentro de você, mas talvez aquilo que Deus tinha para a sua vida já entrou nessa noite, ou até o final dessa mensagem vai entrar dentro de você. E é isso que Deus quer que você gere. É isso. Já teve culto, irmãos, que a palavra que entrou no meu espírito foi no momento de dízimo e oferta. E eu fiquei impactado com aquela palavra que entrou. Você sabe quando entra. Jesus, quando aquela mulher tocou nele, ele falou para alguém, algo especial aconteceu. Quando a gente se move no Espírito, irmãos, é assim. Você sabe, entrou algo dentro de você. Você fala, meu Deus, essa palavra. E você não precisa nem escrever no seu celular, não, porque você não vai esquecer. Você vai sonhar com isso. Você vai acordar amanhã e você vai estar fazendo exatamente aquilo que a palavra ministrou na sua mente. Por quê? No seu coração. Nossa resposta ao Senhor tem que ser diária. Hoje posso e devo ir além. A minha resposta com o Senhor tem que ser diária. Irmãos, nós não estamos mais no tempo em que a vida cristã se baseava de domingo e depois domingo. Depois domingo, depois domingo. E o domingo que não vinha ficava 15 dias sem nada. Deus está procurando hoje pessoas que dêem uma resposta diária ao Senhor. Nós carregamos Cristo conosco em todos os lugares. Pode não ter uma pessoa física ministrando na tua vida, mas tem o Espírito Santo ministrando na tua vida. Eu não sei você, mas muitas vezes Deus me acorda de madrugada e eu não consigo mais dormir. E às vezes eu falo, Deus, não é certo isso, né, Senhor? Eu preciso acordar cedo amanhã. Falo durante o dia, deixa eu dormir à noite. Essa noite mesmo eu acordei às 4 da manhã, fui dormir quase 5:30, para acordar às 6.
E eu fico na cama, um pouco eu oro, e um pouco eu fico pensando nas coisas que Deus está falando. E a gente fica pensando, meu Deus, e quando tudo isso acontecer? Você já parou para pensar quando tudo isso que Deus está falando aqui acontecer? Quando todas as promessas de Deus não forem mais promessas, forem realidades. E você olhar para trás e dizer assim, eu vivi todos os processos de Deus ao longo desses anos. Eu não estava aqui nos 10 anos que se passaram. Quantos não estavam nos 10 anos que se passaram? Mas Deus nos incluiu, glória a Deus por isso. Amém? A palavra foi inclusiva, né? Nós recebemos a recompensa. Mas o que Deus está falando, irmãos, o que não se cumpriu no tempo de Abraão, se cumpriu no tempo de Isaac. O que não se cumpriu no tempo de Isaac, se cumpriu no tempo de Jacó. E o que não se cumpriu no tempo de Jacó, se cumpriu no tempo de José. O que Deus vem falando há 10 anos, muitas coisas ainda não se cumpriram. E hoje nós estamos aqui, nós somos a realidade daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus vai fazer. Como nós temos ouvido falar, daqui a 10 anos, algumas crianças se tornarão jovens, alguns jovens estarão um pouco mais maduros, jovens há mais tempo. Amém? E alguns de nós seremos 50 a mais. Porque aqui só fica nos 50. Amém? Olha que Deus maravilhoso que nos colocou numa casa onde todo mundo fica nos 50 a mais. Não passa dos 50. É uma casa abençoada. Ninguém sai dos 50. De que grupo você é? Dos 50 a mais. Passa 10 anos. De que grupo você é? Dos 50 a mais. Mais 10 anos, aonde você está agora lá trabalhando, lá no sonho e você trabalha com quem? Trabalha com 50 a mais. E glória a Deus por isso. E a pessoa vai olhar e falar, mas você não está com cara mais de 50, mas é porque eu sou 50 mais. Amém? E as crianças de hoje estarão sendo jovens, os homens e as mulheres de amanhã. Nós ouvimos também falar que somente aquilo que nos move é aquilo que pode nos parar. Quem se lembra dessa frase? E o que é que te move? Se você entender o que é que te move, você vai entender o que é o que te para. Se o que te move são as suas emoções, e as nossas emoções é igual bolsa de valores. Um dia está em alta, outro dia está em baixa. Aí um dia você encontra o irmão na rua e você quer dar um abraço nele, e no outro dia você não quer nem pegar na mão, porque você não quer nem dizer a paz para ele. Porque as emoções, um crente movido pelas emoções, irmãos, é um crente infrutífero. Porque por mais que ele luta nas emoções, ele está num nível que ele não consegue dar fruto. Se você entender o que é que te move, você vai entender o que é que te para. O que é que te impede de crescer. O que é que te impede de fazer aquilo que Deus está falando que Ele quer fazer na sua vida. Nós não podemos, escuta isso, nós não nos movemos pelo que vemos. Diga, eu não me movo por aquilo que vejo. Diga, eu não me movo por aquilo que eu ouço. Agora diga, mas eu me movo por aquilo que Deus tem impartido em meu espírito. Amém? Se você se move por aquilo que o Espírito Santo imparte na sua vida, meu irmão, ninguém pode te parar. Se você é movido pelo Espírito, só o Espírito pode te parar. Nós não somos movidos por circunstâncias. Nós não somos movidos, irmãos, por pessoas. Ah, porque alguém não me cumprimentou, não me deu um sorriso, então eu também não vou fazer mais nada. Nós não somos movidos pelas pessoas.
Eu esperei até o final do culto e eu não consegui dar um abraço do apóstolo Hélio, então essa semana eu estou frustrado. Nós não somos movidos por essas coisas. É bom quando você consegue dar o abraço, mas se também não tiver o abraço aquele dia, não é isso que te move. O que nos move, irmãos, é aquilo que o Espírito Santo está construindo dentro de cada um de nós. O que nos move é a palavra que está entrando no seu espírito, dia após dia, que está construindo algo na sua vida. Hoje você recebe uma palavra, você não entende, mas ela é uma peça-chave naquilo que Deus está construindo. Amanhã Deus vai dar outra palavra, e vai vir outra palavra, e vai chegar uma hora e você vai ver o quebra-cabeça montado. Amém? E você vai falar, eu nem imaginava que era isso que Deus estava fazendo na minha vida. Você não tem que entender o que Deus está fazendo, você tem que se mover pelo Espírito. Você tem que deixar o Espírito fazer aquilo que Ele quer na tua vida. Para de olhar para algumas coisas. Eu vou dizer para você, sabe o que muitas vezes nos impede para nós não avançarmos? A primeira coisa que nos impede, irmãos, é o nosso eu. Não se mova em função do seu eu. O eu não é um bom conselheiro. Eu não estou com vontade. Eu não estou querendo fazer isso. Eu não vou no culto. Eu não vou fazer aquilo que me pediram para fazer. Não deixa o eu te mover. Deixa o teu eu se submeter à vontade do Espírito Santo. E diga, Espírito Santo, o meu eu não quer, mas eu sei que o Senhor quer que eu faça, então eu vou fazer, porque eu sei que o Senhor quer que eu faça. O eu nos para, irmãos. O eu nos bloqueia. O eu fala das nossas emoções. O eu fala de coisas que muitas vezes Deus já está há muito tempo querendo remover da nossa história. Para de ser eu. Colossenses 3:3 fala que morreste com Cristo. Acabou eu. Morreu. E agora não sou mais eu. Agora tem que ser Cristo. E aí volto a dizer para você, Deus não vai nos pedir aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente gosta de fazer. Eu queria tanto trabalhar na igreja, num tal ministério. E Deus está usando aquela pessoa para te chamar para aquilo que você não queria fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. No reino de Deus não tem grande nem pequeno. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não tente começar por cima. O único que começa por cima, irmãos, é o fazedor de poço, mas ele acaba lá embaixo. A gente tem que começar na onde Deus está querendo trabalhar na nossa vida. Eu aprendi na minha vida há muitos anos, irmãos, que o meu ministério é aquilo que Deus coloca na minha mão para eu fazer. E nisso, irmãos, Deus já colocou muitas coisas para eu fazer. E eu procurei ser fiel. Desde lavar um banheiro. Pastor, você já lavou o banheiro? Muitos. Deixa eu dizer para você, você está diante da pessoa mais tímida que você pode ter conhecido. Não sou mais, mas fui. Irmãos, eu era tão tímido que eu tinha vergonha de mim mesmo. Eu não era capaz de falar. Assim, se eu tinha vergonha de responder a chamada na escola. Quando a professora fala o seu nome, e você tem que responder presente. Irmãos, aquilo para mim já era um nível de desafio. Quando eu aceitei a Cristo, um dia eu me tranquei. Fiquei 4 horas trancado com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor não me fez assim. O Senhor não me fez essa pessoa desse jeito.
Eu já começava a entender no meu espírito que Deus queria me usar, mas eu tinha muita vergonha. A primeira coisa que eu fiz quando me converti, me chamaram para mexer numa mesa de som. Era uma mesa Giannini, ainda de madeira do lado ainda. Não sou tão velho, mas a mesa era... E eu fui para o primeiro ensaio, irmãos, e eles ali cantando e tocando, e eu ali com uma vergonha de tudo que estava acontecendo ali. E ele falava assim, mexe na mesa. Eu não mexia por duas razões. Primeiro, porque eu não sabia nada. Eles começaram a discutir assim, não está muito alta a música, era o tom da música que estava alto, e eu achei que era o volume, fui e abaixei o volume. Ele falou, não precisa mexer no volume, não, o volume está bom. Mas eu tinha vergonha. E quando alguma coisa dava errado, irmãos, pensa, a mesa de som era na frente, não era no fundo, e aquilo apitava a microfonia o tempo todo, irmãos, era uma atrás da outra. E quando dá uma microfonia, o que acontece? Todo mundo faz assim, ó, para quem está na mesa. E quem é que estava na mesa? Sem saber como resolver, e sozinho na mesa, exposto para todo mundo olhar. Era Deus falando assim, ali eu vou te curar. Mas eu aceitei o desafio. Aí eu aprendi a trabalhar com aquele equipamento. E Deus também me libertou da timidez. A primeira vez que Deus me chamou para pregar, irmãos, o microfone ficava assim, ó. E todo mundo via que eu estava calmo. O papel balançava na minha mão, não tinha púlpito, e eu ficava assim pregando. E eu tentava, né, travar o braço e aí mexia o outro, né? Mas eu aceitei o desafio. Porque eu sabia que Deus estava tratando com a minha vida e estava me preparando para aquilo que Ele tinha para o meu futuro. Não deixa o eu te parar. Não coloca a tua vontade na frente da vontade de Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele vai cumprir o que Ele tem. A segunda coisa que nos impede de avançar, irmãos, é o passado. Irmãos, se tem um vilão na nossa vida, e se você não entendeu isso ainda, deixa o Espírito Santo te ministrar. O teu passado não pode ditar o teu presente. O teu passado não pode ditar o seu futuro. Alguns meses atrás, Deus falou comigo assim, Hugo, não olhe mais para o teu passado, porque eu não estou lá. E eu quero dizer isso para você hoje. Não olhe mais para o teu passado, porque Jesus não está lá. Mas Ele me disse algo mais, Ele disse assim, eu passei no teu passado para te remir. E agora eu estou no teu futuro, te chamando para aquilo que eu quero fazer na tua vida. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Não olhe mais para o teu passado. Ah, mas quem eu era? Da onde eu vim? Pastor, o senhor não conhece a minha história. Meu irmão, eu não preciso conhecer a sua história. Há um Deus que conhece o seu passado e Ele conhece o seu presente, mas eu quero dizer para você uma coisa, ei, Ele conhece o teu futuro. E é para lá que nós estamos indo. Amém? Nós não estamos voltando para o nosso passado. Deus nunca vai nos chamar para voltar para o nosso passado. Não importa quem você foi no passado, não importa o que você fez no passado, Jesus já passou no teu passado e te remiu do seu passado. E hoje Ele está levando você para o seu futuro. É para lá que nós estamos indo. O passado não pode mais nos prender. Irmãos, muitas pessoas caminham assim, o passado parece algo que segura. Você quer ir, mas algo te segura. Eu quero dizer para você nessa noite, rompe com o teu passado. Pastor, mas eu fui, é verdade, foi. Mas hoje você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você não é mais aquela pessoa. Eu não sou mais aquele Hugo. E você não é mais aquela pessoa que você era. Não importa. Nem a morte, nem a vida, nem a pobreza, nem as drogas, nem o pecado. Nada que aconteceu na nossa história
foi capaz o suficiente, irmãos, para resistir à obra de Cristo na nossa vida. Cristo rompeu com o nosso passado. Quantos acreditam que na história da humanidade há um antes e um depois de Cristo? Todos acreditam nisso. Nós estamos no ano 2018, depois de Cristo. Mas aí eu pergunto para você nessa noite, você consegue enxergar na tua vida o antes e o depois que Cristo entrou na sua história? Você é capaz de ver isso nessa noite? Pare agora nesse momento e pense: quando foi que Cristo te alcançou? Daquele dia em diante, você não é mais a mesma pessoa. Jesus fez uma linha divisória na sua história. Jesus rompeu com o teu passado. Jesus te deu uma nova chance. Jesus te deu uma nova história. Ele está escrevendo uma nova história. Ele não olha mais. Irmãos, quando você olha para trás, sabe o que você deve enxergar? A cruz. Porque nela nós fomos crucificados com Cristo. Não há mais passado. O meu passado foi crucificado com Cristo. Não há mais passado. O diabo não pode mais usar o passado para impedir que eu chegue aonde Deus tem para mim no meu futuro. Amém? Aleluia. Neemias 2:11 diz assim: cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração para fazer. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Neemias disse assim: eu não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração. Coloque a mão assim. Diga assim: Deus está enchendo o meu espírito com a sua palavra. Amém? Neemias sabia o que estava sendo gerado nele. Será que você sabe o que Deus está gerando em você? Será que nós temos ideia, irmãos, daquilo que está sendo gerado? Não temos. Irmãos, é loucura. Como diz o apóstolo Firmino, é doideira o que Deus está fazendo, irmãos. E isso é só o começo. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: isso é só o começo. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje é só o começo. Amém? Porque essa palavra que está dentro de nós, a mulher quando ela é engravida, irmãos, no primeiro mês, ninguém enxerga a barriga dela crescendo, mas ela sabe que ela está grávida. Você já viu que ela, às vezes, né, os homens aqui que são casados principalmente, não está nem aparecendo nada, mas a mulher dá até uma forçadinha. Dá ou não dá? É verdade ou não é? Dá uma empurradinha assim, para parecer que está um pouco saliente. Nem tem, não é verdade, irmã? A irmã confirmou, está vendo? Não estou mentindo, não. Mas por que ela faz isso? Porque ela sabe que ela está gerando algo dentro dela. Mas aquilo é só o começo. Porque quando chegar no 9º mês, não precisa mais dar uma forçadinha. Aí ela está exposta. Cresceu aquilo que estava oculto aos olhos. Meus irmãos, o que está sendo gerado dentro de nós está crescendo. E não é a nossa barriga. Amém? O que está sendo gerado dentro de nós, irmãos, é no Espírito. E está crescendo. Quantos estão sentindo que está crescendo? Quantos podem dizer de janeiro para hoje que você não é mais o mesmo este ano? Amém? Porque algo está acontecendo na sua vida. Quantos podem dizer isso nessa noite? Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque algo está crescendo dentro de nós. A palavra que foi plantada dentro de nós não é uma palavra de morte, é uma palavra de vida, que está gerando um propósito de Deus dentro de nós, que nós não vamos conseguir segurar, irmãos.
Não precisa forçar, não. Não força, não. Só se rende. Irmãos, eu tenho aprendido que nesse processo a única coisa que Deus espera de nós é que a gente se renda. E quanto mais a gente se rende, irmãos, menos a gente sofre. Amém? Que o teu sim para Deus seja rápido. Ele falou, você está aqui, eis-me aqui. A quem enviarei, eis-me aqui. Quem irá por mim? Eu. O que queres que eu te faça, Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque algo está crescendo dentro de nós. Está oculto. O apóstolo Cristiano deu um exemplo tão maravilhoso ano passado. Para mim aquilo foi tão vivo. Quando ele falou da reforma. O que está acontecendo por trás do tapume. Ninguém está vendo. E eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que aquela palavra que foi liberada o ano passado ainda não se cumpriu na totalidade. Amém? Porque Deus está fazendo aquilo que os olhos não podem ver, ninguém está vendo, nem você mesmo está entendendo aquilo que Deus está fazendo, irmão. Por isso que a gente não pode atrapalhar, porque nós não podemos abortar o projeto de Deus da nossa vida. Então é só se render, e deixar Deus nos levar. Deixa o rio de Deus te levar, Ele vai te levar para onde Ele quer levar, e você é apenas um instrumento de Deus, não depende de você. Irmãos, não há nada que eu faça que possa melhorar o que Deus tem para fazer, mas há algo que eu faço que pode atrapalhar o que Deus quer fazer. Deus disse para Moisés, melhor para Abraão, que a descendência dele ficaria 400 anos no cativeiro. E quantos anos ficou no cativeiro? Quem sabe me dizer? 420 anos. Mas Deus não falou 400? Por que foram 420? Porque o homem não pode acelerar aquilo que Deus tem para fazer, mas atrapalha Deus, porque a gente resiste, porque a gente muitas vezes não deixa Deus fazer. Nós não deixamos Deus ser Deus na nossa vida. Irmãos, Neemias, ele guardou, ele não contou para ninguém, ele guardou. Ele sabia que aquilo que Deus estava falando para ele tem tempo e hora marcada para acontecer. Meu irmão, tem coisas que é específico na tua vida, tem coisas que é específico no teu casamento, tem coisas que é específico para esse ano, tem coisas que vão acontecer o ano que vem, tem coisas que vão acontecer daqui a 10 anos, mas no tempo de Deus vai acontecer, porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para voltar atrás. Deus não se arrepende daquilo que Ele fala, Ele está cumprindo. Nós só temos que nos render, nós só temos que deixar Ele fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, e pronto. Eu pergunto para você nessa hora, qual é a palavra que está sendo gerada no teu coração? Remidores não são homens e mulheres imbatíveis. Muitas vezes, esses remidores, esses homens que conquistam, essas mulheres que conquistam, que trazem a remissão à sua geração, são aqueles que se levantam, que não aceitam ficar prostrados, que voltam após uma noite de derrota e se movem novamente por uma palavra dada pelo Senhor. O fato de eu ter uma palavra de Deus no meu espírito sendo gerado, irmãos, não vai me poupar de algumas experiências que nós chamamos de negativas, mas que na verdade fazem parte do processo de Deus para a nossa vida. Caiu? Levanta. Não fica prostrado. Nós só nos prostramos diante do Senhor, irmãos, não diante da circunstância. Como que eu posso ser um remidor se eu estou caído numa situação? Meu irmão, deixa Deus te levantar. Pedro andou sobre as águas alguns passos, mas depois ele afundou. E isso fala da nossa história. Muitas vezes você está andando com Deus, mas num dado momento você afunda. Mas quando você afunda, você levanta a mão e fala, Senhor. E Ele fala, eis-me aqui. E Ele te levanta novamente. É o Senhor que nos levanta, irmãos. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos fortalece.
É a palavra do Senhor que nos dá vida, que nos dá vigor. É a presença de Cristo em nós, irmãos, que nos sustenta a cada dia. Nós só temos que confiar. Nós só temos que acreditar que aquilo que Ele falou vai acontecer e que não depende da nossa força. Pedro voltou, irmãos, de uma pesca. E olha que nós não estamos falando de um pescador qualquer, nós estamos falando de alguém que sabia, que conhecia tudo de pesca, que era líder de uma comunidade de pesca. E ele volta uma noite e Jesus pergunta para ele: pegaste alguma coisa? Nada. Quantos aqui gostam de pescar? Eu gosto de pescar. Já aconteceu de eu voltar do pesqueiro, irmãos, sem peixe. Que tristeza. Até queria pagar, mas não peguei. Porque quando você vai pescar num outro lugar e não pega nada, você fala assim: acho que não tem peixe nesse lugar. Mas você ir num pesqueiro, irmãos, e não pegar é triste, viu? É triste, o negócio é chato. Você ainda chega em casa, a esposa ainda fala assim: não pegou nada. Você leva o dinheiro para pagar, falou: hoje, pagando ou não, eu trago peixe. Imagina Pedro voltando da pesca, acho que a única pessoa, acho que ele não queria falar com ninguém, irmãos. E o primeiro que ele encontra é Jesus. E aí, Pedrão? Como é que foi a noite de pesca? Nada. Irmãos, quantas vezes nós fomos acreditando numa palavra, acreditando numa promessa, e a gente voltou igual Pedro. Nada. Talvez esteja assim a sua semana. Você está olhando para a sua vida falando: nada. Nada acontece. Não vejo mudança. E aí Pedro olha para Jesus e fala: nada. E aí a alma, né? Gostaria que Jesus falasse: não, Pedro, fica sossegado. Dias melhores virão. Não, Jesus, ele fala para ele: volta. Volta para o lugar que gerou uma noite de fracasso. Porque é lá naquele mesmo lugar que eu vou estar te dando um dia de vitória. O problema é que a gente desiste nos fracassos. A gente acha que tudo tem que dar certo na nossa vida. E a gente para quando alguma coisa, para nós, saiu fora dos planos, porque não deu certo. Irmãos, uma aparente derrota pode nos levar a uma verdadeira vitória. Mas Pedro diz assim: eu volto. Mas não por causa da maré, não por causa de qualquer outra circunstância, mas sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra eu volto. Porque eu sei que é o Senhor que vai produzir as mudanças na minha vida. Irmãos, tudo aquilo que é produzido pelo Senhor permanece. Tudo aquilo que Deus faz suporta a prova. Irmãos, tudo aquilo que a gente faz muitas vezes não passa de um castelo de areia. Mas o que Deus faz, irmãos, suporta toda prova. Deus é maravilhoso. E para terminar, Neemias 2,17 diz assim: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos. Na hora certa, Neemias disse para os homens que estavam com ele. E o que foi que ele disse? Ele disse: como o Senhor lhe foi favorável. A boca fala do que o coração está cheio. Quando uma palavra está sendo gerada dentro de mim, e eu sei o que está sendo construído na minha vida, eu só abro a boca para falar
em cima dessa palavra. E quando nós nos movemos naquilo que está sendo gerado, irmãos, as pessoas ao nosso redor vão entender que é o Senhor que está fazendo. Eu quero dizer para você, marido, que quando você se move na palavra de Deus, sua esposa vai com você. Seus filhos vão com você. É assim que funciona. Porque quando nós partimos de uma palavra, quando nós partimos na segurança daquilo que o Senhor está falando, nós começamos a mover os corações daqueles que estão ao nosso redor. Porque nós temos uma convicção de que é o Senhor. De que é o Senhor. Quantas vezes alguém cheio do Espírito não chegou perto de você e disse, você estava para baixo, e essa pessoa começou a abrir a boca e liberar palavras sobre a sua vida. E naquele momento a sua fé estava lá embaixo. Mas porque aquela pessoa começou a liberar do rio de vida, daquilo que cria, começou a gerar fé dentro de você. Não é assim que funciona? É assim. Porque você liberou vida que está sendo gerada em você. Vamos ficar de pé. Remidores são homens e mulheres que foram criados para vencer, que não ficam prostrados diante de circunstâncias. São pessoas diferentes. A Bíblia está cheia de grandes testemunhos. Eu quero orar nessa noite. Esses não são os dias de José. José foi um remidor da sua época. Mas bem que Deus está querendo tocar e levantar uma geração de Josés nessa época. Não estou falando para você que se chama José, viu? Mas estou falando uma geração com esse espírito. Neemias foi um remidor da sua época. Um homem que movimentou a vida de dezenas, centenas de pessoas e produziu mudanças significativas na sua geração. Débora foi uma remidora. Conseguiu fazer com que um general de exército se levantasse, fosse motivado novamente no seu espírito, para estar à frente da sua tropa, para avançar, para trazer grandes conquistas. Não pense que você é uma pessoa qualquer. Não pense que você é apenas um membro nessa casa. Você é alguém onde Deus está depositando o seu espírito. O que Deus tem de mais precioso está dentro de você. Você não pode ser uma pessoa qualquer. Você não pode viver como uma pessoa qualquer. Você não pode viver como uma pessoa sem propósito. Você não pode viver como uma pessoa sem ser desafiado pelo Senhor. Porque você carrega algo grande demais dentro de você. Feche os seus olhos nessa hora.